Primeiro Fórum Famílias Novas, com o tema central Família, lugar da manifestação da vida em plenitude. Meus caros Lodi, para quem não gosta de falar loja, da Cruz. Cruz é o nome mais honroso para mim, muito mais do que loja ou Lodi. Eu sou da Diocese de Anápolis e eu dei continuidade à obra fundada pelo meu bispo emérito, Dom Manuel Cristina Filho, que foi o Provida de Anápolis, entidade que assiste as mulheres gestantes em tentação de praticar aborto, que dá aconselhamento material e espiritual para elas, até hospedagem em casos extremos. Entidade que atua também no âmbito político, no acompanhamento de projetos, de propostas legislativas, e também que atua junto à opinião pública nos meios de comunicação social para tentar formar uma cultura da vida. Atualmente eu sou presidente dessa instituição, Provida de Anápolis. E fui gentilmente convidado pela Jo e pelo Alex, filhos do não menos ilustre amigo José Geraldo Barreto Fonseca e a doutora Estela, que estão aqui me honrando também com os seus olhares. Chega, né? Bom dia para todos. Ainda, né? Bom dia. Fui convidado a falar neste fórum sobre a influência da mídia no contexto sociocultural do aborto. O aborto é o final do abismo, né? Que começa com a desintegração dos valores familiares. Por isso, por estranho que possa parecer, eu não gosto de falar de aborto. Se me mandarem falar sobre castidade, sobre fidelidade matrimonial, sobre quaisquer coisas assim relativas à família, eu prefiro, porque o aborto já é o fundo do poço. Falar sobre aquilo que antecede e previne isso é muito melhor. Por exemplo, ensinar os jovens a namorar santa e castamente. Acho que é um tema maravilhoso falar sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre o aborto naquilo que ele tem de influência dos meios de comunicação social. A defesa do aborto não tem lógica. Porque algo tão ilógico como matar um ser humano inocente e indefeso encontra aceitadores. É porque a nossa mente não se rege necessariamente pelas leis da lógica, mas pelas leis da psicologia. A oposição entre as primeiras, as leis da lógica, e as segundas, as leis da psicologia, pode levar-nos a erros, e a erros gigantescos. Uma das leis da psicologia, já conhecida e utilizada, é esta: uma sentença torna-se aceitável como verdadeira se for repetida muitas vezes e se já tiver muitos seguidores. Ela adquire status de verdade pela repetição e pelos outros que já aceitaram. A verdade, claro, não se faz pela repetição, nem pela vontade da maioria. No entanto, esses dois fatores são muito influentes na mente humana. Os abortistas, é bom tomar cuidado com essa palavra, porque eu já fui condenado em segunda instância, né, por chamar quem defende o aborto de abortista. Mas entre nós, né, os abortistas sabem o que fazem quando tentam espalhar número de pesquisas, ponto de interrogação, segundo as quais a maioria da população já seria favorável ao aborto. Todo mundo já é favorável, só falta você, junte-se a nós.
E sabem o que fazem ao repetir inúmeras vezes argumentos ilógicos, como o direito da mulher ao seu próprio corpo, como se o corpo da criança fosse um pedaço do corpo da mãe, não é? Cabeça, tronco, membros e criança. É a anatomia dos abortistas. O maior valor da vida da gestante em relação à da criança, como se ambas as vidas não fossem igualmente sagradas. A misericórdia, entre aspas, de abortar uma criança portadora de deformidade física incurável, como se fosse misericordioso matar um doente. Tudo isso, por ilógico que seja, ganha aceitação pela repetição. Vejamos alguns exemplos. Dizem os abortistas que a prática legal, entre aspas, do aborto, realizada pela rede pública hospitalar, reduziria o número de abortos inseguros, sempre entre aspas, para usar a linguagem que os abortistas usam, feitas em clínicas clandestinas, e para evitar as mortes maternas resultantes destes abortos ditos inseguros. Fala-se de centenas de milhares de mulheres que a cada ano morreriam em decorrência de tais abortos. Em 25 de dezembro de 97, portanto no milênio passado, não é? A deputada Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, presente em um debate sobre o aborto ocorrido na Câmara dos Deputados, assim se referiu aos pró-vida. Quem está dizendo ser a favor da vida está, na verdade, condenando 300 mil mulheres à morte todo ano, que morrem em consequência de abortos clandestinos nas mãos de curiosos. Fecha aspas, palavras da deputada. A deputada pró-aborto usou um número pelo menos 1.500 vezes maior que o real. O índice anual não chega a 200 mortes, conforme os dados a seguir que estão disponíveis a qualquer internauta que visitar a página do DataSUS, Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde. Em 1996, qual o número de mulheres mortas em gravidez que terminou em aborto? 146 mulheres. Em 97, 163 mortes de mulheres. Em 98, 119. Em 99, 147. Em 2000, 128. Em 2001, 148. Em 2002, 115. Não 115 mil, 115. Há, de fato, um interesse especial dos promotores do aborto em manipular dados e fraudar informações. Isso foi confessado abertamente pelo ginecologista e obstetra norte-americano, Dr. Bernard N. Nathanson, um dos fundadores, no final da década de 60, da Liga Nacional para os Direitos do Aborto, NARAL, nos Estados Unidos, e diretor, a partir de 1971, da maior clínica de abortos do mundo, o Centro de Saúde Sexual em Nova York. Hoje, o Dr. Nathanson, convertido à causa pró-vida e profundamente arrependido pelos abortos que praticou, 60 mil sob suas ordens e 50 mil pessoalmente por ele, inclusive o aborto do seu filho, foi ele quem fez. Ele explica como a falsificação de estatísticas foi eficiente para mudar a opinião do povo norte-americano. Palavras do Dr. Nathanson. É uma tática importante. Dizíamos, em 1968, que na América se praticavam 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que estes não ultrapassavam 100 mil. Mas esse número não nos servia e multiplicamos por 10 para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram apenas 200. No Brasil também, né? Não passa de 200. Mas esse número era muito pequeno para a propaganda. Esta tática do engano e da grande mentira, se repete constantemente, acaba sendo aceita como verdade. Nós nos lançamos para a conquista dos meios de comunicação sociais, dos grupos universitários, sobretudo das feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam pelos meios de comunicação social, base da propaganda. Fecha aspas. Esse método que funcionou nos Estados Unidos foi depois usado em outros países. E o Dr. Nathanson, reconhecendo que ele tinha os direitos autorais sobre esse método, né? Ele ria quando via que os outros países, os abortistas de outros países, usavam daquilo que ele já tinha usado nos Estados Unidos. Abre aspas.
Quando mais tarde os pró-abortistas usavam os mesmos slogans e argumentos que eu havia preparado em 1968, ria muito, porque eu havia sido um dos seus inventores e sabia muito bem que eram mentiras. Isso ele disse numa entrevista à revista Fuerza Nueva, em Madrid, em 5 de novembro de 1982, portanto, depois da sua conversão à vida. Posteriormente, ele se converteu ao catolicismo, ele era ateu, né? E foi batizado pelo bispo de Nova York. Vejamos alguns dos exemplos que mostram quanto são inconsistentes algumas estimativas da taxa anual brasileira de abortos. No lançamento da Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos do Ministério da Saúde, no dia 22 de março de 2005, ano passado, a Agência de Notícias do Ministério informou: segundo estimativas da OMS, Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 31% das gravidezes terminam em abortamento. 31%, hein? Brincadeira. Todos os anos ocorrem, de acordo com as estimativas, sabe-se lá como, cerca de 1,4 milhão de abortamentos espontâneos e ou inseguros. Aborto inseguro é aquilo que o abortista chama de aborto não legalizado, tá? Com uma taxa de 3,7 de abortos para 100 mulheres de 15 a 49 anos. Qual é a vantagem de falsificar a estatística? É que todo mundo pensa, o aborto já se tornou tão comum que só eu que não aborto. Todo mundo já praticou, menos eu. Todo mundo é a favor, menos eu. Vamos se juntar aos outros. É a prática da Maria vai com as outras, né? Ou do José vai com os outros, não é isso mesmo? O então ministro Humberto Costa não disse, porém, quando foi que a ONU, por meio da Organização Mundial de Saúde, fez essa estimativa. Quais foram os métodos utilizados, a amostragem pesquisada e nem a margem de erro. Afirmou apenas que, segundo as Nações Unidas, ocorrem no Brasil 1,4 milhões de abortamentos por ano. Será que esse número é verdadeiro? Vejamos. Em 1990, há muitos anos atrás, o Jornal do Brasil dizia que a mesma ONU havia estimado que o Brasil era recordista mundial de abortos, com uma taxa anual de 3 milhões. Vamos lá? Reportagem do Jornal do Brasil. Estatísticas da Organização Mundial de Saúde, OMS, apresentadas em seu último relatório em Genebra, na Suíça, apontam o Brasil como recordista mundial de abortos. O número de interrupções de gravidez no país é maior que a taxa anual de nascimentos. Os dados mostram mais de 3 milhões de abortos anuais, contra apenas 2 milhões e 700 mil registros de nascimentos em 1998. Reportagem do dia 12 de abril de 1990. Tá? Jornal do Brasil, página 7. Será, então, que, segundo a ONU, a taxa anual de abortos caiu de 3 milhões em 1990 para 1,4 milhão em 2004? Ou será que a ONU nada tem a ver com tais estimativas? Em 1993, a doutora Zilda Arnes, coordenadora da Pastoral da Criança, assustada com a quantidade de abortos que se diziam praticar no Brasil, segundo pesquisas da ONU, foi consultar a Organização Pan-Americana de Saúde, repartição regional da ONU, da OMS, e recebeu por fax a seguinte resposta no dia 11 de março de 93. Resposta traduzida para o português, ela estava em castelhano. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde não auspiciaram, financiaram, nem realizaram qualquer estudo ou investigação sobre abortos no Brasil. 2. Tampouco temos conhecimento de algum estudo ou investigação que tenha sido feito com bases cientificamente sólidas e cujos resultados possam extrapolar-se confiavelmente para todo o país. 3. Em algumas publicações oficiais da OMS ou da OPAS, publicam-se informações de fontes nacionais, também oficiais. Porém, neste caso, não temos conhecimento de se haver feito como informação referente ao Brasil e de âmbito nacional. 4. Faz 3 ou 4 anos, um professor brasileiro fez uma publicação jornalística com dados sobre abortos, assinalando que essa era uma informação da Organização Mundial de Saúde. Nessa oportunidade, nossa representação enviou uma nota esclarecedora no sentido do exposto nos pontos anteriores. 5. Prestem atenção. Lamentavelmente,
não é a primeira vez que, levianamente, se toma o nome da Organização Mundial de Saúde e ou da Organização Pan-Americana de Saúde para dar informações que não emanam dessas instituições. Em 1971, a Enciclopédia Abril, no verbete aborto, fazia referência a uma pesquisa realizada em 1965, sem informar a fonte nem os métodos. Diz a enciclopédia, no Brasil, um levantamento feito em 1965 revelou a cifra de cerca de 1,5 milhão de mulheres internadas em hospitais com complicações determinadas por abortos provocados. Aproximadamente 8 em cada 10 mulheres eram casadas. 1 milhão de mulheres internadas? 65, perdão? São Paulo. Tal afirmação é obviamente exagerada. 1,5 milhão de mulheres internadas? Hoje, nem o Ministério da Saúde, tão ávido por legalizar o aborto, chega a afirmar esta cifra. O que o Ministério da Saúde falou? No ano de 2004, 243.998 internações na rede SUS foram motivadas por curetagens pós-aborto, correspondentes aos casos de complicações decorrentes de abortamentos espontâneos e inseguros. Mas não chegou a 1,5 milhão. Há estatística para todos os gostos. Se você achou exagerados os números acima, veja o seguinte, de autoria de Correia da Silva, em 1948, mais antigo ainda, né? A estimativa é citada em 1965 pelo grande médico legal, Dr. João Batista de Oliveira e Costa Júnior, que adverte, contudo, acerca da falibilidade dos resultados. Palavras de Costa Júnior. No Brasil, pelas estatísticas de Correia da Silva, de 1948, proporcionalmente ao seu índice populacional, os dados se aproximam aos da grande nação do Hemisfério Norte. 412.472 abortos. Com a diferença de que somente de que, segundo estatísticas fornecidas pelo Centro de Saúde de São Paulo, 90% dos abortos são provocados. Bem, 412.472 não é número para se pôr em estatística. Estimativa, você não vai até a última casa decimal, né? Isso aí é... Estima-se que haja quantas estrelas? Aí você vai até... Não pode, né? Estima-se que haja tantas galáxias. Conclusão, não sabemos, nem temos condição de saber quantos abortos são praticados por ano no Brasil. Qualquer número entre 10 mil e 10 milhões pode servir para a resposta. Se levarmos em conta os microabortos provocados logo no início da gravidez, por substâncias ou dispositivos que impedem a implantação de criança no útero, como o DIU, a pílula do dia seguinte, a mini-pílula, sem dúvida o número é enorme e tende a crescer, graças ao Ministério da Saúde, que pretende espalhar os microabortivos em massa, ocultos sob os nomes de contraceptivos de emergência. No entanto, a grande maioria das usuárias não é informada sobre o efeito abortivo de tais drogas e de tais artefatos. Além disso, como ocorre logo no início da gravidez, tais abortos são assintomáticos, facilmente se confundem com o sangramento menstrual. O número se reduz muito se forem contados apenas os abortos de crianças maiores, que deixam vestígios visíveis depois de expulsas. No entanto, não há qualquer meio seguro de estimar quantas dessas crianças morrem por ano. Nem sequer o número de curetagens. Curetagem é uma raspagem do útero, feita por 2 lâminas chamadas curetas. É uma base segura, pois nem toda curetagem é feita por causa de um aborto provocado. Vários incidentes obstétricos podem ocasionar a internação da mulher para a raspagem do útero, inclusive o abortamento espontâneo. Mas, falando baixinho, o povo gosta de ser enganado. Uma vez alguém me perguntou qual o índice de abortos que o Brasil pratica. Eu falei, olha, não sei, nem tenho como saber. E tentei explicar para a pessoa que não havia meios. Ah, tá bom. Depois eu peguei essa pessoa pegando uma revista, eu não vou dizer o nome porque eu não gosto dela, que com gráficos coloridos e com cifras totalmente aleatórias, dizendo, entre outras inverdades, que no Brasil é um aborto provocado.
Vários incidentes obstétricos podem ocasionar a internação da mulher para a raspagem do útero, inclusive o abortamento espontâneo. Mas, falando baixinho, o povo gosta de ser enganado. Se uma vez alguém me perguntou qual o índice de abortos que o Brasil pratica, eu falei, olha, não sei, nem tenho como saber. E tentei explicar para a pessoa que não havia meios. Ah, tá bom. Depois eu peguei essa pessoa pegando uma revista, eu não vou dizer o nome porque eu não gosto dela, que com gráficos coloridos e com cifras totalmente aleatórias, dizendo, entre outras inverdades, que no Brasil o aborto é permitido em caso de incesto, e que estava lá no Ministério da Justiça um anteprojeto para permitir o aborto em caso de fraude de contraceptivo falso. Coisas assim tão insanas quanto imaginárias, sabe? Eu vi a pessoa pegar essa revista e tirar xerox porque ela precisava de algum dado para colocar no trabalho de escola. Ou seja, se alguém pergunta para você quantos peixes há no Oceano Atlântico, você diz, olha, eu não sei. Mas você chega outra pessoa e diz, olha, eu sei. São 4.835.690. Ah, é? Onde é que você viu isso? Esse número, então vou colocar. O pessoal prefere um dado preciso, mas falso, disparatado, do que um dado honesto, que relate a própria ignorância e a incapacidade de chegar à informação. Infelizmente, nós lidamos com o pessoal assim, né? E nisso os meios de comunicação vão colocando coisas na nossa cabeça. E isso vale para convencer desde o aluno de primeiro grau que está fazendo pesquisa escolar, até o magistrado do Supremo que vai dar uma sentença sobre aborto. Todo mundo é influenciado sobre isso. A mídia tem uma capilaridade enorme e a gente tem que estar precavido contra ela. Já dizia o abortista Dr. Bernard Nathanson, palavras dele. Mas vamos supor, por absurdo, que a legalização de aborto diminuísse o número de abortos. Isso os abortistas falam, né? Em tal país, sei lá, Holanda, sei lá onde foi, o aborto era praticado em alta escala. Legalizou, diminuiu. Vamos fazer de conta que isso era verdade, tá? Claro que não é. Quando você legaliza uma prática, ela aumenta na medida em que ela passa a ser permitida. Mas vamos supor, por absurdo, só para argumentar, que de fato o aborto diminuísse caso você legalizasse. Então, seria conveniente que ele fosse permitido para diminuir a taxa global de abortos? Vamos ilustrar isso com a seguinte história, porque essa história ataca o âmago da questão e não se prende a números, porque números são manipuláveis, né? Uma frase atribuída a Winston Churchill, né? Diz que eu só confio nas estatísticas que eu mesmo falsifiquei. Não sei se ele falou assim, mas costuma se repetir, né? Como sendo dele esse provérbio. Então, vamos atacar o âmago da questão aqui. Vamos supor que, legalizando o aborto, o número de abortos diminuísse. Poderíamos legalizar? Ouçam essa historinha aqui. É só para descontrair, tá? Um cidadão caminhava pela praça pública quando foi abordado por um ladrão que lhe solicitou a carteira com dinheiro. A poucos metros do ladrão estava um policial que presenciava passivamente o assalto. "Estou sendo assaltado!" gritou a vítima ao guarda. "O senhor não vai fazer nada?" "Não posso fazer nada", disse ele. "Trata-se de um furto legal." "Furto legal? Desde quando existe furto legal?" O guarda tomou fôlego para dar uma aula sobre o que aprendera recentemente em um curso de atualização jurídica. Durante muito tempo, o furto foi considerado crime por nossa legislação. No entanto, quanto mais reprimíamos o furto, mais ele era praticado. Porém, de acordo com estatísticas feitas por estudiosos, o número de furtos diminuiu nos países em que ele foi legalizado. Segundo o bom exemplo desses países, o Brasil também resolveu, para o bem da sociedade, excluir do Código Penal o crime de furto. Decidiu também incluir o direito ao furto entre os direitos humanos fundamentais. O cidadão impacientou-se com aquele discurso e respondeu: "Senhor guarda, não me interessa saber se o número total de furtos cresce ou diminui quando o furto é legalizado. O que me interessa é saber se eu, aqui e agora, tenho ou não tenho direito ao salário que acabei de receber e que está aqui na minha carteira." Mais uma vez o guarda suspirou e disse: "O senhor, enquanto pessoa, não tem direito à propriedade nem à segurança."
O que importa é o bem de toda a sociedade. E é em prol dela que o Senhor tem o dever de agora dar a carteira a quem ele está solicitando. Para os abortistas, o que importa não é o valor intrínseco desta criança que está no ventre desta mãe. O importante é o aumento ou a diminuição da taxa geral de abortos. A sociedade tem primazia absoluta sobre a pessoa. A lei deve deixar de proteger o indivíduo para voltar-se exclusivamente para o todo social. Esse é o erro fundamental, segundo o Papa João Paulo II aponta na encíclica Centésimos Anos, do socialismo. Considerar o homem apenas como uma molécula e uma partícula da sociedade, que pode ser descartado em favor dela, em benefício dela. Tal pensamento é contrário ao cristianismo. Guardai-vos de desprezar um só desses pequeninos que creem em mim, porque os seus anjos lá no céu contemplam a face de meu Pai. Para nós que somos cristãos, cada um tem um valor inestimável. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Nós não somos apenas um número na estatística. Eu não posso dizer, eu vou permitir o aborto porque essa criança que vai morrer, mas em compensação outras vão deixar. Então, no balanço de receitas e despesas, acaba havendo lucro. Não é assim, né? Nós não podemos contar vidas humanas desse jeito. Eu mato uma para salvar milhões, como se fazem, por exemplo, como se tenta dizer dos defensores da destruição de embriões humanos congelados, né? Vamos sacrificar alguns 1000 que estão congelados, mas isso vai servir para curar paralíticos, para fazer ressuscitar mortos, para fazer milagres, como vocês viram também nos meios. Acabou? 5 minutos. 5, né? Dos pequenos ou dos grandes? Dos pequenos, né? Tudo bem. Além de repetir mentiras, é preciso um cuidado especial, ocultar aquilo que se defende. Nunca algum de nós verá um abortista mostrando ao público as imagens de um aborto. A visão de crianças esquartejadas após uma curetagem ou cauterizadas após um envenenamento salino e atiradas de uma lata de lixo é um argumento mudo que cala a mais eloquente das retóricas abortistas. É psicologicamente impossível defender o aborto sem escondê-lo. Escondê-lo significa não apenas afastar o público das imagens hediondas, mas usar eufemismos para encobrir a realidade. Em lugar de criança, usa-se feto, embrião, concepto, produto conceptual. Em lugar de abortar, usa-se interromper a gravidez, esvaziar a cavidade uterina. Fala-se do neném como um ente humano em potencial. Não, ele é um ente humano com um grande potencial. Fala-se de dar à luz como ter neném, ganhar neném ou tornar-se mãe. Mas a mãe já é mãe antes de dar à luz. A mãe já tem o neném antes de ter dado à luz. A mãe já ganhou o neném quando engravidou, ela não vai ganhar depois do parto. Fala-se em esperar neném. Não, ela esperava o neném antes de engravidar. Agora ela só espera o nascimento do neném. Pergunta-se, será que ele vai ser um menino? Não, não se pode perguntar isso. Pode-se perguntar, será que ele é um menino? Porque o sexo ele já tem desde a concepção. Parabéns à futura mamãe, só se ela não está grávida. Se ela já estiver grávida, parabéns à mamãe, né? De onde me vem a grata de viver em minha casa? A futura mãe do meu Senhor? Não, a presente mãe do meu Senhor. Foi assim que Santa Isabel falou, não é? Cuidado com o tempo, hein? Os aplausos têm que ser curtos, porque o tempo está curto. O neném nasceu ontem, ele só tem um dia de vida. Um dia de vida? Ele tem um dia de nascido e mais 9 meses de vida intrauterino. Hoje completei 40 anos de vida. Ou você diz que foi 40 anos de nascido, ou de 40 anos de vida extrauterina, né? Impedir que venha ao mundo uma criança deficiente. Não. O aborto vai matar uma criança deficiente que já está no mundo. Ou será que o útero não está dentro do mundo? Né? E assim por diante, a gente tem que tomar cuidado para evitar certos termos que foram fabricados e forjados especialmente para patrocinar a propaganda pró-aborto. Eu gostaria muito que vocês um dia trouxessem aqui a doutora Alice Teixeira, da Unifesp,
a doutora Lilian Pinheiro Essa, da mesma faculdade, pesquisadoras de biofísica, porque elas vão explicar como que a imprensa mentiu ao dizer que as células-tronco embrionárias, ao contrário das adultas, seriam capazes de curar doenças degenerativas por meio de transplantes originados da morte dos embriões atualmente congelados em nitrogênio líquido. Mas sobre isso eu não tenho know-how para falar, e elas têm um conhecimento infinitamente superior ao meu. Gostaria, inclusive, de ouvi-las. Mas, se vocês quiserem saber, com alguns detalhes, como é financiada a propaganda pró-aborto em todo o mundo, quantos dólares são investidos, e qual é a rede mundial que favorece a prática do aborto nos países do terceiro mundo, especialmente como método eficiente de controle de população, vocês podem ler esse livro aqui, que foi feito por um advogado pró-vida argentino, Jorge Scala. Eu só traduzi para o português, e agora vocês podem saboreá-lo, né, na nossa língua de Camões, pelo preço de apenas, o comercial, apenas R$15. IPPF é o nome da entidade, Federação Internacional de Planejamento Familiar, IPPF. A multinacional da morte. Ela é a maior rede mundial de aborto, esterilização e anticontracepção, com filiais espalhadas em 180 países do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil ela se chama BenFam, Bem-Estar Familiar do Brasil, né? E ela visa, nos países onde o aborto já é legalizado, ela tem clínicas de aborto e faz. Nos países onde não é legalizado, luta pela sua legalização. É o caso do Brasil. E ela tem diversas estratégias para implantar o aborto no país, inclusive a reinterpretação de leis, a abertura de brechas ou a própria violação da lei com a contratação de advogados para depois defender aquele que violou e criar um precedente jurisprudencial. O livro é muito bom, mas não dá para falar tudo o que está escrito nele, porque ele tem mais de 200 páginas, evidentemente. Quem quiser se interessar, pode procurar. Tenho ainda 8 exemplares dele aqui. Tudo isso que eu iria falar agora, mas que o tempo não me permite, ou seja, tudo não, mas uma boa parte, vocês podem encontrar nesse livro IPPF, a Multinacional da Morte. Inclusive, esse livro é o único em que eu já vi e que nos adverte, a nós brasileiros, sobre o perigo da expressão planejamento familiar. Porque essa entidade pró-aborto cunhou essa expressão, family planning, planejamento familiar, em substituição a birth control, controle de natalidade, que era o nome original dela, quando Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial. E falar em controlar o nascimento parecia coisa muito pesada. Mudaram o nome, não a essência, nem o método. Tudo igual, mas o nome é importante. As aparências enganam, e justamente porque enganam, temos que mudar as aparências para enganar, certo? Mudaram. Hoje, o Vaticano, em todos os documentos oficiais, desde o Concílio Vaticano II até o Humanae Vitae, até o Catecismo da Doutrina Social da Igreja, até o Catecismo da Igreja Católica, vocês não encontram jamais a expressão planejamento familiar. Jamais. Vocês encontram paternidade responsável, procriação responsável. Por quê? Embora se possa, né, com indulgência, não, eu falo de planejamento familiar natural, eu estou falando da continência periódica, da regulação natural da fertilidade. Essa palavra tem uma carga ideológica muito grande, e ela foi colocada na nossa Constituição, no artigo 227, parágrafo 6º, o preço de... Vou ver o preço. O preço desse artigo, quanto ele custou? 72... Não, 72 não. Puxa vida. Não, está errado. Não está aqui, não. Foi mais de 100 mil dólares. 100 mil dólares que o Grupo Parlamentar para Estudos de População e Desenvolvimento recebeu, na época da Constituinte, para inserir esse artigo, que não foi nada inócuo. Para regulamentar esse parágrafo, foi depois feita uma lei que regula o planejamento familiar e que conseguiu introduzir no Brasil a legalidade da esterilização. Esterilizar alguém era lesão corporal grave, gravíssima, da qual resulta a perda de membro, sentido ou função. Em 97 é que isso deixou de ser crime por força de uma lei federal que quis regulamentar esse dispositivo da Constituição, que custou mais de 100 mil dólares e que não foram investidos à toa.
Por isso temos que tomar cuidado com a nossa linguagem, temos que tomar cuidado com as informações, com as fontes, e, sobretudo, temos que saber, na hora de argumentar, falar mais de valores do que de números, mais de quem é o ser humano do que quantos abortos são feitos, mais do que quem foi que deu a vida por nós, do que quantas pessoas estão morrendo por causa de abortos mal feitos, ou de sequestros mal feitos, ou de roubos mal feitos, né? Tudo isso aí a gente tem que colocar. Bem, que a mente humana pode errar em seus juízos, todos nós sabemos por experiência. Mas no momento atual, em que se ousa discutir algo indiscutível, como o direito do nascituro à vida, oferece-nos uma chance especial de vermos até que ponto o homem pode desviar-se da verdade e abraçar os maiores absurdos. Desculpe, porque eu não pude falar mais por motivos óbvios.